O maior problema de você enfrentar uma página em branco é que ela continua em branco. Ação! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma peça do nosso quebra-cabeça. No vlog de hoje eu queria falar um pouquinho sobre páginas em branco e esse dilema que muitos artistas, todo mundo em algum momento vai passar, que é, de fato, encarar esse desafio. Mas antes de a gente falar sobre isso, se você não me conhece ainda, está chegando agora. Meu nome é Mário Cal, eu sou autor de histórias em quadrinhos, ilustrador, editor e professor. E também faço vídeos aqui para o YouTube. Se você quer conhecer mais sobre meu trabalho, meu portfólio, minha loja online com os meus trabalhos, é só seguir os links que estão aqui na descrição do vídeo. Então, bora pro assunto. Esse caderno que vocês estão vendo aqui atrás, com a folha em branco, é o meu mais recente sketchbook. E sempre que eu termino um deles, eu já escolho o outro para ser a sequência. E às vezes acontece de eu já desenhar a primeira página do sketchbook novo no mesmo dia, logo em seguida de eu desenhar a última página do sketchbook anterior. Nem sempre isso acontece, não aconteceu aqui. E eu decidi gravar esse vlog por causa de uma conversa que eu tive ontem com a minha avó, a avó Páscoa. Aliás, vale dizer para você que talvez não conheça, eu e a minha avó temos um livro juntos. Eu ilustrei o livro de memórias dela, com histórias da sua infância e adolescência, e esse livro se chama Páscoa, Lembranças da Minha Infância. Ele está disponível na minha loja online. Eu sou suspeito de falar porque eu amo demais a minha avó e porque foi muito legal produzir esse livro com as histórias dela. E ontem eu estava conversando com a minha avó, uma chamada aí pelo WhatsApp, e ela falou que tinha feito um desenho. E ela desenhou o que ela lembrava que era a capa do livro escolar que ela tinha quando ela ia na escola. E a memória da avó Páscoa é muito boa. E ela acabou comentando que o mais difícil era começar mesmo a fazer um desenho. E eu sempre falei para os meus alunos, não se intimide com um papel em branco, com uma página em branco. Começa. Mas foi engraçado que eu até mostrei para ela esse caderno e falei, vó, a senhora não acredita quanto tempo esse caderno está aqui com essa primeira página em branco sem nenhum desenho. Faz, sei lá, acho que umas 2 semanas que esse caderno está aqui aberto. E eu não desenhei nada. Eu até tenho uma ideia do que eu queria desenhar nessa primeira página, mas eu não fiz nada ainda. E é engraçado porque eu não estou seguindo o meu próprio conselho, que é simplesmente pega e começa a desenhar, começa a fazer um rascunho. Vale qualquer coisa, desde que você comece. Então minha primeira dica é, simplesmente começa, faz qualquer rabisco nessa página. Não faz um rabisco muito forte, não faz um rabisco inapagável. Começa a preencher um pouquinho do espaço, começa a rascunhar uma cabeça, tanto faz. Mas a partir do momento que você faz algum registro nessa página, mesmo que você saiba que você vai apagar para corrigir depois, já é um começo e você já rompeu a primeira barreira, que é ter alguma coisa no papel. A minha segunda dica é, lembra que sketchbook não é o lugar de fazer a obra-prima, mas às vezes a gente quer fazer um desenho mais elaborado, seja como estudo, ou às vezes até uma obra final mesmo que você está mais empolgado para fazer. Dá um certo receio por causa desse medo de errar. Se você quiser elaborar melhor, vira essa página, ou pega o verso da página anterior e começa a fazer rascunhinhos estilo thumbnail, aquelas miniaturas de composição, de planejamento. É muito mais fácil quando você pensa num desenho a partir dessa coisa embrionária do que ir para a página final e já querer começar a construir ele. Até porque talvez você saiba o que você quer, mas na hora que você vai começar a desenhar é que o desenho vai realmente mostrar o que ele quer. Lembra que os desenhos, as ideias mudam conforme a gente vai produzindo. Então é legal você fazer um planejamento prévio e tentar construir isso aos poucos. Aí você vai para a sua página final com uma ideia mais bem definida, tanto visual quanto conceitual do seu desenho. Minha terceira dica para isso é, não tenha medo de apagar o seu desenho. Erro não existe em desenho. Se você acha que você errou, na verdade o que acontece é que você não atendeu uma expectativa que você colocou em cima do desenho. Seja em termos de técnica, de fundamento, de acabamento, de conceito, tanto faz. Então se você souber que você pode usar borracha, qualquer tipo de borracha, se você vê que o desenho, o rascunho não é exatamente o que você estava pensando, você simplesmente apaga uma parte ou tudo e você recomeça. Borracha serve para isso também, né? E a minha quarta dica para essa questão é, gerencia a sua expectativa. Muitas vezes parece que, nossa, a gente está falando como se desenhar uma página de um sketchbook fosse, uau, nossa, um absurdo, a coisa mais colossal. Não é. Desenhar uma página de sketchbook é desenhar. Especialmente num caderno de rascunho, é para você brincar e explorar as possibilidades. Mas essa dica vale
mesmo se for para um desenho final numa página maior, para um cliente talvez, ou para uma commission. Se você seguiu as minhas 3 dicas até agora, essa última, ela não tem muito a ver com o desenho, ela tem a ver com quem a gente é por dentro, como está a nossa cabeça, como está o nosso coração na hora de desenhar. Então gerencie a sua expectativa. Às vezes pode ser que você esteja esperando algo muito espetacular desse desenho. Vai com calma, é só um desenho. Começa de leve, planeja, pensa no que você quer fazer, aceita que existem erros no processo e aí você vai começar a se acostumar a entender que desenhar é um processo que vai de alguma forma alterar o que você imaginou do que vai sair. Às vezes isso está envolvido com aceitar uma certa limitação própria. Por exemplo, às vezes você não sabe fazer luz e sombra direito, mas você imagina um desenho com uma luz e sombra espetacular, você sabe que você não vai dar conta daquilo. Então, tenta produzir as coisas de acordo com a sua capacidade, com a sua possibilidade naquele momento. Não deixa de ter grandes ideias, mas entende que na hora de executar você vai conseguir fazer o que você consegue fazer. E aí você vai dedicar o seu tempo a estudar as coisas para melhorar o resultado e aí sim você pode ampliar a sua expectativa. Então tá, a minha avó conseguiu romper a barreira da página em branco e fez o desenho dela. Por que o meu caderno tá em branco até agora? Olha só, eu estava refletindo sobre isso e eu tenho 2 justificativas para explicar o porquê que eu não desenhei nesse caderno ainda. A primeira delas é um pouco mais técnica. Eu queria registrar o processo inteiro do desenho dessa primeira página para colocar num vídeo aqui do canal. Só que para fazer isso eu não posso simplesmente sentar na minha prancheta e sair desenhando. Eu tenho que colocar a câmera, eu tenho que acertar a luz. Se eu quiser 2 ângulos eu tenho que pôr 2 câmeras. De preferência eu vou querer fazer isso num horário que eu estou um pouco mais tranquilo. E às vezes eu estou com vontade de desenhar, mas eu não tenho o setup pronto. E às vezes quando eu tenho o setup pronto, eu não consigo mais desenhar, ou porque eu tenho que fazer alguma outra coisa, algum outro projeto, trabalho, cuidar de outra coisa. Então eu não consegui ainda organizar essa coisa periférica do momento do desenho. Eu poderia simplesmente desenhar qualquer coisa e depois fazer uma filmagem e falar para vocês, olha, esse daqui foi a primeira página, mas na verdade não foi? Poderia, mas eu não quero. A outra justificativa não tem a ver com questões técnicas, com questões de setup nem nada, tem a ver com as questões internas do artista. Se você me acompanha aqui no canal, você deve ter visto alguns vídeos atrás que eu estou prestes a fazer uma cirurgia, a cirurgia do adenoma na minha hipófise. Assistam meus vídeos sobre o assunto. E apesar de eu estar super otimista, estar tranquilo, eu sei que essa coisa da cirurgia vira um evento. Ela tem hora, dia marcado, é uma grande coisa, eu vou ficar uns dias de recuperação, não vou conseguir desenhar nem gravar vídeo por pelo menos aí uma semana talvez. Então às vezes eu tenho esse tipo de ansiedade com certos eventos grandiosos da minha agenda, do meu cronograma de vida, que é um pouco pior quando eu não tenho tanta certeza das coisas. Por exemplo, existe a ansiedade de me inscrever para um evento e não saber se eu vou passar, para poder me planejar para ir para o evento. E existe a ansiedade de saber que eu vou para o evento, confirmado, e aí me planejar para o evento. O que aconteceu é que essa cirurgia estava marcada para uma data. Um dia e meio antes, o médico entra em contato comigo e fala que a gente ia ter que adiar a cirurgia em uma semana. Então tudo que eu estava preparado, organizado para conseguir resolver por causa dessa cirurgia num dia específico, foi jogado 7 dias para frente. Então eu meio que ganhei 7 dias de prazo e ganhei 7 dias de preparação e ansiedade. Então durante esses 7 dias eu estava lá gerenciando as minhas expectativas e eu não consegui entrar num headspace específico interessante e viável para poder sentar e desenhar aqui no caderno. Em contrapartida, eu produzi coisas para os meus freelas, eu resolvi meus projetos, eu editei o Terapia 2, eu gravei novos vídeos, editei novos vídeos, eu fiz um monte de coisa. Então esse outro motivo é bem pessoal mesmo, mas eu acredito que talvez possa ressoar com você por aí, se você está se sentindo meio incomodado e não está conseguindo realmente desovar os desenhos, tem sempre alguma coisa pairando na sua cabeça, eu super entendo. Então esse desenho tem que ser divertido, ele tem que ser agradável, tem que ser uma experiência lúdica, boa para você. Tenta ver em todas as coisas que estão acontecendo ao seu redor, no seu espaço físico, mental e às vezes até virtual, o que está acontecendo, o que está te impedindo de realmente se entregar a uma experiência de desenho. E dessas coisas, o que você pode gerenciar, o que você pode negociar, o que você pode mudar, você tem que agir sobre elas.
E as coisas que você não consegue alterar, não consegue mudar, aí vai da gente ter um momento de meditação, de reflexão e tentar entender essas coisas e fazer o melhor que a gente pode apesar delas. Se vocês acham que a gente deveria elaborar um pouco mais sobre esse assunto, deixa um comentário aí. Se você tem também problemas em encarar o papel em branco, se você tem problemas em gerenciar o seu espaço mental, o seu espaço físico, deixa um comentário, vamos conversando sobre isso. Eu tô gravando esse vídeo na véspera da minha cirurgia, que finalmente vai acontecer. Deve ter alguns vídeos agendados aí nos próximos dias para vocês assistirem. E sempre que der eu vou aparecer nas redes sociais. Me segue lá no Twitter e no Instagram. E na minha newsletter também, que é onde eu vou falar de todas as novidades dos meus projetos e também mostrar umas coisas que só vão ser vistas por lá. Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Muito obrigado por terem visto até agora. Mantenham-se criativos e apaixonados sempre. A gente se vê na volta. Um abração pra vocês e tchau! Corta.